Saudações, minha gente! Nessa pequena série de duas partes que começa aí ao ar hoje, eu vou mostrar para vocês a minha coleção de lâmina pequena. São elas aí os meus canivetes e as minhas facas de pescoço. Eu acabo usando muitas dessas lâminas aí em vídeos e as pessoas ficam curiosas e me perguntam às vezes quais são as lâminas que eu mais carrego, aquelas que eu tenho, aquelas que eu uso. E eu resolvi fazer esse vídeo então mostrando de uma maneira geral quais que são essas lâminas pequenas, vamos dizer assim, né, que eu carrego comigo no mato. Como eu já falei, aqueles canivetes de bolso e essas faquinhas de pescoço. E eu já vou avisando para vocês que vocês não vão ver nada aí muito caro ou sofisticado não. Como a maioria de vocês que acompanham o meu trabalho e seguem os meus vídeos aí já devem ter percebido, eu gosto mesmo de um equipamento artesanal, mais rústico, e é isso que as minhas lâminas representam também. Vocês vão ver que várias delas aí são lâminas artesanais, e as que não são artesanais, são industrializadas, são lâminas bastante simples também. Bom, galera, os canivetes que eu tenho são esses aí. Minha coleção é bem singela, na verdade, são apenas 10 peças. Dentre esses 10 canivetes, existem alguns que eu uso com mais frequência e tenho mais predileção, e existem aqueles outros que estão mais aí constando como item de coleção mesmo. Eu raramente uso, ou usei muito pouco até hoje. Eu vou começar falando então daqueles canivetes que eu uso com mais frequência e são também aqueles que eu mais gosto aí na minha coleção. Bom, as duas primeiras peças são essas, são os canivetes suíços da Victorinox. Victorinox e Wenger são as duas únicas marcas do mundo que podem carregar a cruz da Suíça, aí, do exército suíço, se eu não me engano, o símbolo da Suíça, né, no canivete deles. Existem obviamente várias falsificações que vão ter símbolos parecidos, estrelas que lembram cruzes, mas a cruz mesmo, igual a gente conhece aí, Suíça, só essas duas marcas, a Victorinox e a Wenger, podem ter. Bom, o canivete suíço da Victorinox foi a minha primeira paixão aí com a cutelaria. Eu era garoto ainda, eu morava em Ouro Preto e vinha passar às vezes o final de semana, eu vinha em BH fazer alguma coisa, e ia no único shopping que existia na cidade, que era o BH Shopping. Lá tinha uma tabacaria e eu ficava babando na vitrine lá, olhando para esses canivetes aí, imaginando quando que eu poderia tê-los aí. Isso eu tô falando do comecinho da década de 80, 80, 81. E só fui poder adquirir, comprar esses canivetes muito depois, lá na década de 90, né? Ou seja, entre a vontade inicial de comprar o canivete Victorinox e finalmente ter a peça, obviamente eu tive alguns Shinox aí falsificados, que eram mais baratos e fáceis de conseguir. Eu uso esse aqui mais durante a semana, no dia a dia mesmo, e esse aqui é aquele que eu carrego comigo para o mato. Esse aqui está sempre comigo durante os treinamentos, os acampamentos, em função principalmente da serra que ele tem, que é muito boa para madeira. Esse aqui corta bambu, corta um tanto de coisa. Vou falar agora dos meus dois canivetes da Zebu, que são também duas peças de bastante estimação. Eu gosto muito desses canivetes Zebu. O primeiro é esse aqui, de aço carbono, é um canivete mais robusto, ele é maior um pouco. Esse canivete aqui, o maior, vai medir 8 centímetros, é um canivete de aço carbono. E esse menor aqui, que é um canivete de aço inox, ele vai medir aqui praticamente quase 7 centímetros, né? Dá para perceber aí, quase 7 centímetros. Então são duas peças tradicionais da cutelaria brasileira que eu gosto de ter comigo, eu sempre levo. Esse aqui, às vezes, quando eu estou no sítio, eu costumo carregar ele, quando eu resolvo substituir pelo Victorinox, às vezes eu levo esse maior aqui. Já esse pequeno, geralmente eu deixo como backup em algum kit qualquer de sobrevivência, algum kit de bushcraft meu. Eu costumo às vezes deixar esse menorzinho lá
como backup. Mas o que eu gosto de carregar mesmo, e vou carregar com mais frequência, às vezes até em BH mesmo, quando eu não estou levando Victorinox, como eu já falei, é esse Zebu aqui de aço carbono, lâmina de 8 centímetros. Falar agora dessas duas peças aí bastante interessantes da minha coleção. Os dois canivetes são praticamente o mesmo modelo, ok? As mesmas ferramentas. Esse aqui é um canivete antigo, já é vintage, já é uma peça que era entregue aos fuzileiros aí. Tem as iniciais aqui dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, o SMC, que é United States Marine Corps, Corpo de Fuzileiro Navais dos Estados Unidos. Esse aqui é todo de aço inox, uma peça bem interessante, bem simples. Ele vai ter aqui um abridor de lata, como vocês podem ver, está até escrito aqui na ponta. Desse outro lado vai ser uma chave de fenda simples com o abridor de garrafa aqui, né? E vai ter aqui, ó, uma lâmina grande só. Vocês podem ver, esse é um canivete da Camillus, feito em 2003, como vocês estão vendo aí pela lâmina. É uma lâmina também, eu imagino, de mais ou menos uns 8 centímetros. Vamos ver aqui. Não, essa aqui está dando um pouquinho menos, 7 centímetros. Essa é uma lâmina de 7 centímetros. Então, desse outro lado aqui, ele não tem uma lâmina menor não. O que ele vai ter é esse escariador aqui, ó. Igual aquele modelo Farmer da Victorinox, que é muito parecido com esse modelo. Você pode usar esse aqui para escariar, abrir buraco, furar, perfurar alguma madeira, esse tipo de coisa. Então é um canivete bem legal e ele tem ainda essa alça para poder ser carregado. Como eu falei, até a década, eu acredito que em meados do ano 2000 eles mudaram para um modelo mais robusto, um modelo mais com uma cara tática e deixaram esse modelo vintage aí meio que de lado. Já esse outro canivete é basicamente o mesmo modelo dos fuzileiros, só que ele é muito mais antigo. Uma coisa interessante vocês vão perceber aqui é que está escrito stainless handle, ou seja, o cabo dele é de aço inox. As ferramentas não, são todas de aço carbono. Vocês podem ver que estão até meio enferrujadas assim. Esse aqui, galera, deve ser da década de o que? 60, 70, 50, eu nem sei. Isso aqui é antigo para dedéu. Vocês podem ver que existe marca, aquela marca de ferrugem que acaba afetando o aço carbono. Ela está presente aí na peça, né? Vocês podem observar isso. Não é ferrugem, mas é uma marca que acabou ficando no metal pelo fato de ser de aço carbono. Então, eu não sei exatamente dizer a data, mas eu acredito que as Forças Armadas Americanas deixaram de usar aço carbono há muito tempo para esse tipo de canivete. Apesar de que eu também não sei se esse canivete aqui é militar ou ele seria só uma imitação do modelo militar. Mas de qualquer forma é algo antigo, né? Já é um canivete vintage. Tanto é que, ao que parece, eles estão exibindo com orgulho aqui o fato de que o cabo do canivete é feito de aço inox, mostrando que isso não era uma coisa muito comum na época. Então são duas peças interessantes da coleção. Todos dois foram deixados aqui pelo Mac. Depois que ele mudou de volta para os Estados Unidos, ele deixou esses canivetes e eu acabei incorporando aí a minha coleção. Eles são bem interessantes, apesar de, como eu já falei, eu não usar muito, né? Se eu fosse usar, talvez eu usaria esse aqui, né? Porque é de aço inox, mas enfim, são peças que eu deixo mesmo guardadas e não utilizo tanto assim. Falar agora dos meus canivetes, e esses são os modelos mais antigos, o tipo de perfil mais antigo aí que eu tenho para canivete. Esse primeiro aqui é o canivete Savord aí da Nova Zelândia, e ele tem esse modelo de navalha, esse perfil de navalha, tem o cabo aqui, e ele não tem nenhum botão de retenção, nada, nenhum pininho aqui que prenda a lâmina não. A segurança vai ficar toda aqui na medida que você segura a espinha do canivete com a sua mão quando você prende ele assim. Então essa espinha, vamos dizer assim, ela tem impedida de descer a lâmina, tem impedida de curvar, porque a espinha está presa aqui na palma da sua mão. Como eu já falei, esse é um perfil muito antigo de canivete e hoje em dia, obviamente, a gente tem formas mais eficientes e até mais seguras de travar a sua lâmina, mas enfim, pelo fato de ter sido um perfil antigo, eu gosto bastante desse canivete, apesar de que, como vocês estão vendo, o cabo dele é de plástico, não é de madeira. Isso é algo que eu tenho que fazer para ele ainda, fazer para ele direitinho aí, um cabo de madeira. Mas, enfim, é uma lâmina tradicional que eu gosto bastante. Esse outro aqui é um canivete da Opinel. Deixa eu ver se dá para ver aí, ó. Opinel, ok? Canivete francês. Canivete bastante tradicional e popular lá na Europa. Galera na Europa, na França, na Inglaterra, eles gostam muito desse modelo de lâmina.
Eu particularmente tenho algumas críticas em relação aos modelos da Opinel. Eu acho que essa lâmina dele é muito fina e muito frágil. A ponta dele não era desse jeito aqui, clip, não era desse jeito aqui, drop point não. Ela era meio que um clip point e acabou quebrando, fazendo um entalhe muito simples. Então eu acredito que isso aqui é mais para cortar alimento, cortar fruta, esse tipo de coisa, assim, cordinha. Não dá nem para fazer entalhe com ele. Eu tive que mexer no perfil da ponta aqui e fazer esse drop, né? Fazer o drop point para poder reaproveitar a lâmina. O que eu acho muito interessante de fato nos canivetes, nesse modelo de canivetes da Opinel, é o sistema de trava de lâmina, que é esse anel aqui que vai estrangular a lâmina, né? Ele tampa a abertura aqui e impede que a lâmina se feche, acabando sendo, isso aqui acaba funcionando como um item de segurança, porque agora a lâmina está travada, não vai fechar mais. Eu posso fazer toda a pressão para cá, que ela não vai fechar mais por isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Vocês estão percebendo? Olha só. Agora eu consigo fechar. Bom, essa aqui é uma peça muito pequenininha, muito simples e que eu uso mais ou menos, eu deixo guardado na verdade, com o meu Serap da Segunda Guerra Mundial. Porque é um canivete com perfil mais antigo, que você poderia obter aí na década de 40, tem duas lâminas, né? Uma menor e uma maior, não tem mais nenhuma ferramenta. E eu deixo esse canivete então na minha mochila, musette bag da Segunda Guerra Mundial. Não uso realmente não, é mais como item para compor aquele equipamento daquela época, porque como eu já falei, é uma lâmina antiga e que poderia sim ter sido utilizada por um soldado brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, esse é o único canivete tático que eu tenho agora, não tenho outro. Preciso comprar um melhor, um mais novo, porque esse aqui já está meio bambo já. Esse aqui já soltou os parafusos, vocês vão ver que aqui, por exemplo, aquele clipe que prendia no bolso saiu. Aqui já tem uns parafusos que sumiram, enfim. Isso é ruim, né? Porque a lâmina acaba ficando muito bamba e pode soltar, não é uma coisa segura. Ele vai funcionar dessa forma. A lâmina trava, né, aqui com aquele pino de segurança que vocês já estão possivelmente familiarizados aí com os canivetes táticos. Eu não sou muito fã desse perfil de lâmina não, apesar de que eu acho importante ter uma ou duas, pelo menos um canivete tático bom. Eu acho que se deve ter, mesmo que você não curta muito, como é o meu caso. Nesse aqui, ele vai ter ainda aqui no cabo essa abertura aqui, se eu não me engano é para cortar cinto de segurança, ou pode ser que seja para cortar a corda de paraquedas. Tem esse quebra-vidro aqui também, eu acho que pode ser usado para quebrar vidro de um carro se tiver que sair. Ou seja, é uma lâmina bem urbana mesmo, mas até para questão sobrevivencialista, eu acho interessante. Para o mato, não gosto muito desse tipo de lâmina não. Então é isso aí, galera. Eu espero mais uma vez que vocês tenham curtido esse vídeo. Por favor, cliquem no botão de gostei aí embaixo, se inscrevam no nosso canal e compartilhem esse vídeo também para continuarem dando uma força aí para o nosso trabalho. Esse aqui foi o Juliano Tonioli. A gente se vê no mato, minha gente. Um grande abraço.